Oi gente, eu sou a Mari e hoje eu tô aqui pra ler com vocês as minhas duas redações do Enem, que eu tirei 940 na primeira, que foi no segundo ano do ensino médio, e 980 na segunda, no terceiro ano do ensino médio. E vou aproveitar pra passar algumas dicas de como eu escrevo a minha redação, como você sair do 800 pro 900, porque você subir do 600 pro 800 é bem fácil, porque são dicas bem práticas, mas eu acho que do 800 pro 900 é um caminho um pouco difícil. Eu vou tentar dar essas dicas mais de aperfeiçoamento. Se você não tem noção nenhuma de como escreve uma redação, eu tenho pena de você, porque falta pouco tempo pra prova, mas eu vou tentar explicar o máximo da estrutura que eu consegui aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo pra Enem, eu vou tentar postar mais alguns pros primeiro e pros segundos dias, então não se esquece de se inscrever e comenta aqui se você gostou das redações ou alguma outra ideia de vídeo que eu vou tentar trazer, tudo bem? Vou começar lendo a minha redação 940, Enem 2023. O tema era a invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher no Brasil. Eu devo ter esquecido alguma palavra aí. Tá escrito na tela. Introdução. O livro Como Eu Era Antes de Você, da autora Jojo Moyes, conta a história de Luísa, uma mulher que, desesperada por um emprego, começa a trabalhar como cuidadora de um deficiente físico. Apesar de ser bem remunerada, Luísa sofre com danos morais e psicológicos ao exercer seu ofício, como a dependência do salário, visto que não possui especialização para outro trabalho. Fora da ficção, lamentavelmente, situações como a dela não são incomuns na sociedade brasileira, ao que se pode notar nas diversas entraves enfrentadas pelas mulheres, principais trabalhadoras de cuidado. Dessa forma, é imprescindível a análise de fatores que motivam essa desigualdade, como, por exemplo, os malefícios de uma sociedade machista e os preconceitos contra as trabalhadoras domésticas. Na introdução, eu decidi usar um livro, foi muito um estalo que veio ali na hora. Eu queria começar falando que, gente, vocês não precisam se prender a repertórios chiques. O Enem quer originalidade, o Enem quer o seu repertório sociocultural. Se você é uma pessoa que ama romance, que nem eu, usa os seus romances nos livros. Por exemplo, você pode usar Ali Hazelwood pra falar das mulheres na questão das ciências. Qualquer tipo de coisa, usa o seu repertório. Eu vejo muita gente que fica obcecado em estudar super filósofos e super sociólogos porque quer parecer culta pra redação. Cara, tem aquele garoto que tirou 1000 citando Black Mirror. Tipo, com certeza o corretor que leu, olhou e falou: esse é realmente um adolescente que estudou e escreve bem, sabe? Você não precisa aloprar, tá ligado? O Enem não espera que você tenha repertórios super cultos e tal, isso você vai desenvolver na faculdade, entendeu? Vamos lá, falar sobre a estrutura agora. Se você notar, eu usei aqui 3 linhas pra falar do meu repertório. Eu recomendo, talvez, que você use um pouco menos, pra sobrar mais espaço pra argumentação. Que se você notar, essa redação ficou com 27 linhas. Eu não tinha uma noção tão profunda de argumentação, igual eu tenho hoje. Na minha próxima redação você vai ver que a minha letra diminuiu pra conseguir caber tudo. Mas você vê que mesmo assim os parágrafos ficaram bem iguais. Ou seja, você não precisa se preocupar tanto. Eu diria que a sua introdução ela tem que ter mais ou menos de 4, 5 até no máximo umas 8 linhas. O que é imprescindível para sua introdução? Você colocar algum repertório, alguma introdução ao tema, contextualização. Depois você liga essa contextualização, esse contexto, esse repertório que você colocou ao tema, e quando você faz essa ligação, você apresenta a sua tese. A tese é o que você vai defender ao longo do texto. Uma coisa importante: se eu só falasse, o livro Como Eu Era Antes de Você conta a história de uma mulher que começa a trabalhar como cuidadora de um deficiente físico. Se eu já ligasse isso ao tema, você percebe que não ia fazer sentido? Se eu falasse só, ela é cuidadora de um deficiente físico, e no Brasil também tem várias cuidadoras de deficientes físicos, você percebe que não ia fazer sentido? Então o que eu fiz? Eu adicionei, ela sofre vários danos psicológicos, né, ao exercer o trabalho dela, e ela depende desse salário, então ela não pode só sair do emprego mesmo sofrendo. Coloquei um pouco mais específico o meu repertório pra nortear ele pro que eu ia falar na minha tese. Aqui eu já coloquei o fora da ficção. Lembra, quando for ficção, você tem que especificar que você tá saindo da ficção. Dessa forma, é imprescindível a análise de fatores que motivam essa desigualdade, como, por exemplo, os malefícios de uma sociedade machista e os preconceitos contra as trabalhadoras domésticas. Essa última frase aqui do meu parágrafo, eu já estou apresentando quais são os argumentos que eu vou trabalhar ao longo do texto, para que o meu corretor saiba que eu planejei esse texto. Eu não só peguei e comecei a escrever. Você não precisa colocar quais são os argumentos, você pode só fechar com alguma frase. É imprescindível a análise dos fatores que motivam essa desigualdade. Ponto.
Mas, se você fala quais são os argumentos, você já tá norteando a sua redação. A introdução é isso. Você vai apresentar o tema e vai falar, eu vou falar sobre isso, isso e isso. Vamos para o D1. De um lado, é fundamental observar que as raízes dessa problemática têm razões históricas. Foi no contexto da primeira Revolução Industrial que as mulheres passaram a fazer parte da força de trabalho, puramente masculina, caracterizando uma luta por direitos e equidade. Entretanto, nota-se que, ainda que as mulheres agora ocupem cargos antes destinados a homens, permanecem incumbido a elas tarefas como cuidar da casa e dos filhos. Esse paradigma obsoleto de que o trabalho doméstico é unicamente feminino promove um cenário desigual, livrando os homens da responsabilidade e desfavorecendo a mulher, que na maior parte das vezes nem é remunerada pelo serviço. É inadmissível que esse tema continue a ser ignorado perante o fardo que cai sobre tantas mulheres brasileiras. Eu tinha 16 anos quando eu escrevi essa redação. Você consegue notar algumas marcas de informalidade no jeito que eu escrevi. Por exemplo, esse livrando os homens da responsabilidade, o fardo que cai sobre as mulheres. Eu recomendo que você evite isso na sua redação, porque soa informal. São verbos usados como metáforas. Então, isso você vai perder ponto na norma culta, ok? Eu tirei 940 na redação, sendo que eu tirei 160 na C1, 200 na C2, 200 na C3, 200 na C4 e 180 na C5. Sim, gente, perdi ponto na C5. Vamos falar sobre esse parágrafo. Na minha introdução, o que eu ia falar nesse parágrafo? Os malefícios de uma sociedade machista. Ou seja, eu tô relacionando o tema ao fato de que os problemas do trabalho de cuidado, parte é porque eles são destinados para as mulheres. E são trabalhos invisíveis. Eu tentei falar isso ao longo do meu parágrafo. Como eu decidi fazer isso? Aqui eu coloquei o meu repertório. Daí, aqui eu apresentei o meu argumento. Lembrando mais uma coisa. Se o repertório é positivo e o seu argumento é negativo, você tem que usar algum conectivo que indique adversidade. Algum mais, porém, entretanto, todavia, contudo. Caso o seu repertório seja negativo, daí, pra você ligar ele ao seu argumento, você usa alguma coisa mais de igualdade. Como, por exemplo, paralelamente, analogamente. Aqui é o meu argumento. Ainda que as mulheres ocupem cargos destinados a homens, permanece a elas as tarefas como cuidar da casa dos filhos. E aqui, esse paradigma obsoleto de que o trabalho doméstico é unicamente feminino promove um cenário desigual. Aqui eu já tô falando como ele é aplicado na sociedade. Isso aqui já é a minha argumentação. Muita gente só tem essa parte verdinha, não tem essa parte rosa. Porque a pessoa ela apresenta qual é o argumento dela, só que ela não explica como isso é apresentado na sociedade, como isso ocorre. Pra você provar o seu argumento, você tem que exemplificar ele. Muita gente fica, não, a redação tem que ser impessoal. Sim, ela tem que ser impessoal. Você não pode chamar o corretor de você, nem falar eu na redação. Ela é impessoal. Mas ao mesmo tempo você tem que colocar a marca de que essa é a sua opinião, porque é uma dissertativa argumentativa. É a sua argumentação, o seu argumento. Então, quando você coloca essas marcas assim, como por exemplo na introdução, que eu coloquei o lamentavelmente, aqui eu coloquei obsoleto. Tipo, isso não vale mais, entende? Coloca essas palavras assim, fortes mesmo, porque elas denotam a sua originalidade. É bom que você fique sempre retomando o tema, usando palavras do tema. Às vezes você pode estar tangenciando nem porque o seu argumento tangencia, mas porque a forma que você escreveu especificou muito e tirou do contexto da redação. Por outro ângulo, deve-se observar também o preconceito em relação às empregadas domésticas. Estas, que muitas vezes recebem salários baixos e rotinas de trabalho exaustivas, são vítimas de violência simbólica. Elaborado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, esse conceito engloba ações de exclusão e discriminação de pessoas devido a fatores como etnia, ofício ou classe social. Essa violência é praticada contra as empregadas, que na maioria não têm um alto padrão de vida, rebaixando o valor do serviço e as sujeitando a trabalhar mais horas que o previsto, fazendo mais funções que o estabelecido, além dos comentários que menosprezam a dificuldade das tarefas ou a própria empregada. Esse tipo de violência, como qualquer outra, não deve ser sofrida por ninguém. Muitas marcas de informalidade nesse texto, meu Deus! Fazendo mais funções que o estabelecido. Esse fazendo, gerundismo. Outra coisa, escrever redação no rascunho, não passa ela direto pra folha oficial. Vai fazer outras questões lá de humanas, linguagens. Depois você vem e você vai reler a sua redação. Você vai perceber que vai ter um monte de frase que não faz o menor sentido. Frases que poderiam ser escritas de outra forma, que elas estão ambíguas, que elas estão informais. Frases que nem precisavam estar ali e você colocou e depois deu pra você tirar.
Palavras que às vezes você repetiu muito ao longo do texto, não percebeu escrevendo, então você começa a usar sinônimos. Leiam a redação. Eu sei que parece que você vai gastar ali 10 minutos e 10 minutos é muito tempo. Isso é essencial. Eu não tenho muito a dizer sobre esse parágrafo, é só o mesmo esquema. Frase inicial e já apresentei o meu repertório. Nesse caso, violência simbólica, do Pierre Bourdieu. E aí eu conectei esse repertório ao meu argumento sobre a violência contra as empregadas. Que nesse caso de violência, é uma violência que ela não é física, uma violência como se fosse verbal, que é, no caso, o preconceito que eu falei na introdução. Lembra, tudo que você fala na introdução, você tem que apresentar ao longo do texto. Não exatamente o repertório, que eu digo, mas você falou da tese na introdução, ela precisa estar aparente em cada um dos parágrafos. E aqui eu exemplifiquei, diferente do primeiro parágrafo, eu exemplifiquei de verdade. Trabalham mais horas do que o previsto, fazem mais funções que o estabelecido e recebem comentários que menosprezam a dificuldade da tarefa ou mesmo a própria empregada. Repertório, apresentei o argumento, exemplifiquei o argumento, como o argumento ocorre. É só isso que você precisa fazer para argumentar. Eu escrevi como uma menina de 16 anos escreveria, de fato. E mesmo assim tirei 940 e eu gabaritei a C3, que é a competência que avalia como você apresenta o argumento e o seu projeto de texto. Você vê só fazer o básico, só fazer o simples, gente. Vamos para conclusão agora. Portanto, no contexto da desvalorização do trabalho de cuidado feminino, são necessárias medidas para mitigar essas problemáticas. Cabe ao Ministério de Trabalho fiscalizar e garantir melhores condições de vida e no exercer do cargo para as trabalhadoras domésticas, além de enfatizar a parceria masculina nessas funções, por meio de campanhas que quebrem o preconceito e incentivem a denúncia de maus tratos em casa ou no trabalho, a fim de que as mulheres possam viver em uma sociedade igualitária, oferecendo melhores condições e oportunidades em casos como o de Luísa. Primeiro de tudo, quando você começa o seu parágrafo de conclusão, você tem que retomar o tema. E retome usando o máximo de palavras que você conseguir. Gente, retomem o tema, porque você precisa mostrar que o seu texto tá todo interligado. Tem gente que vai chegar na conclusão e vai falar, portanto, cabe ao Ministério do Trabalho. Aí o seu corretor vai olhar e vai falar, não tá amarrando o texto. Só chegou e tacou a proposta de intervenção. Conclusão, ela serve para duas coisas. Finalizar o texto e apresentar a proposta. Se você não tá finalizando o texto, não tá amarrando o tema, você falhou na sua conclusão. E isso perde ponto. Lembrando, na sua proposta de intervenção, tem que ter 5 coisas. Um agente, uma ação, um modo, um meio, um efeito, uma finalidade e um detalhamento de qualquer um dos outros 4. Cabe ao Ministério de Trabalho, agente, fiscalizar e garantir melhores condições de vida e no exercer do cargo para as trabalhadoras, minha ação. Além de enfatizar a parceria masculina nessas funções, não sei se seria um detalhamento ou parte da ação, eu acho que parte da ação ainda. Por meio de campanhas que quebrem o preconceito, incentivem a denúncia de maus tratos em casa e no trabalho, modo meio, a fim de que as mulheres possam viver em uma sociedade igualitária. Aqui seria a minha finalidade. Nesse caso, eu perdi ponto na C5, na minha proposta de intervenção. Por quê? Quando você tira 180, é porque um corretor te deu 200 e outro corretor te deu 160. A princípio, eu não entendi. Mas depois a minha professora de redação me explicou que alguns corretores poderiam ter lido achando que tinham 2 ações. Foi essa minha redação. Se você vê, não é uma super redação, super incrível, com um monte de repertório que você nunca viu. No máximo esse Pierre Bourdieu aqui, mas é porque eu era bem fã de filosofia e sociologia e foi o que eu lembrei ali na hora. Ah, e mais uma coisa. Sobre a C2, competência 2, você precisa de pelo menos 2 repertórios que sejam condizentes com o tema. Eu usei Como Eu Era Antes de Você, usei Primeira Revolução Industrial e usei Violência Simbólica. Como Eu Era Antes de Você é diretamente ligado ao tema. Primeira Revolução Industrial é diretamente ligado ao tema, pela questão das mulheres no mercado de trabalho. A questão do Pierre Bourdieu já não é tão ligado ao tema assim, porque o tema não fala explicitamente de violência. Então, eu diria que eu usei 2 dos 3 aqui. Uma coisa que o pessoal fica muito coisado com o repertório é que, ai meu Deus, tudo é coringa. Cara, é só você ver as palavras-chave do tema. Nesse tema aqui, quais seriam as palavras-chave? Trabalho, mulher e talvez invisibilidade. Todas as palavras que estão na frase do tema, se você tem algum repertório que se relaciona a alguma delas, você já tá dentro do tema. Se eu usasse algum repertório aqui sobre invisibilidade, estaria dentro do tema. Ainda que fosse invisibilidade que não fosse para as mulheres ou que não fosse sobre trabalho,
já estaria dentro do tema. Falar só da questão da mulher aqui também tá dentro do tema. Ou falar só do trabalho, como esse da primeira Revolução Industrial, também tá dentro do tema. Então não se desespere. E ao mesmo tempo também não enche a sua redação de coringa, cara. É só você pegar algum repertório do eixo temático. Vamos falar agora sobre a minha redação 980, que eu fiz no terceiro ano do ensino médio. Você pode ver que já tem uma diferença na caligrafia. No meu terceiro ano, a primeira redação que eu entreguei pra minha professora, ela virou pra mim e falou: diminui essa letra. De fato, se você ver a letra da minha redação do segundo ano, já tava bem grande. Quando você diminui a letra, a gente cabe mais coisa no texto. Pode parecer que não, mas realmente cabe. O tema dessa redação foi sobre a valorização da herança cultural africana no Brasil. Mais uma vez, o tema vai estar escrito aí na tela porque eu devo ter falado errado. O mito da democracia racial, desenvolvido por Gilberto Freire nos primórdios da sociologia brasileira, estabeleceu que o encontro das três matrizes étnicas do país, europeia, indígena e africana, foi pacífico. No entanto, sabe-se que tal premissa não é verdadeira, visto que, na sociedade verde-amarela odierna, os afrodescendentes encontram desafios para valorizar seu legado cultural, como a falta de visibilidade e apoio. Logo, é imprescindível analisar os fatores que motivam essa problemática, o desmantelamento estatal e a omissão da sociedade. Aqui a gente já vê que eu usei, no mesmo parágrafo, travessão e 2 pontos. Ou seja, eu já tô mostrando pro meu corretor, quando ele for ver a minha competência 1, que eu tenho um certo domínio da escrita, porque eu sei usar esse tipo de pontuação. Por exemplo, quando você for usar um aposto explicativo, que você coloca entre vírgulas, vê se não dá pra botar um travessão no lugar das vírgulas. Foi o que eu fiz aqui. Encontro das três matrizes étnicas, europeia, indígena e africana. Poderia estar entre vírgulas. Daria pra entender perfeitamente. Mas eu coloquei o travessão por quê? Pra parecer chique. Mentira. Só porque fica melhor de ler mesmo. Às vezes muita vírgula fica confuso na hora de ler. Então o travessão ajuda a você separar melhor o texto. Vamos lá. Usei o repertório. Como o meu repertório é pacífico, e no caso eu tô falando até de um mito. O encontro foi pacífico. No entanto, mentira. No entanto, essa premissa não é verdadeira. Porque na sociedade de hoje em dia, né, contextualiza. Contextualização, gente, é só o que o nome diz. Você bota um contexto ali dentro do tema e fala: na sociedade ocorre desse jeito. Contextualização. O nome já é, muito autoexplicativo. E aqui qual seria a minha tese? Os afrodescendentes encontram desafios para valorizar seu legado cultural, como falta de visibilidade e apoio. E aqui sobre os meus argumentos, eu coloquei 2 pontos antes. Você vê a minha introdução, ela tá com 5 linhas. Foi uma introdução bem curta, direto ao ponto. Apresentei o argumento em 2 linhas, depois já apresentei a minha tese, e depois já falei, eu vou falar disso e disso na minha redação. Primeiro parágrafo de argumentação. Diante desse contexto, é função do Estado proteger e cuidar dos patrimônios históricos e culturais da nação. Segundo o artigo 215 da Constituição Federal de 1988, o governo tem como dever garantir a preservação e o acesso às fontes culturais brasileiras para toda a população. Em contrapartida, na prática, tal garantia não tem sido satisfeita. Embora a herança da população negra seja de fundamental importância para a formação da cultura nacional, o poder público é negligente no que se refere à proteção desse legado, uma vez que não cuida dos bens materiais e imateriais desse grupo social. Desse modo, o Estado tolera vandalismo nos locais de prática religiosa, não incentiva projetos de exibição de arte negra e não combate efetivamente o racismo presente na sociedade, como demonstram as falhas nos julgamentos dos casos de preconceito. Além disso, na base educacional, não há aprofundamento no estudo da ancestralidade africana, como se estudam obras literárias europeias, por exemplo, o que contribui ainda mais para a invisibilização dessa cultura. É inadmissível que tal preconceito continue a se perpetuar no Brasil. Eu decorei alguns artigos da Constituição para usar na redação, porque muita gente, para usar a Constituição, só coloca tal coisa é um direito da população, de acordo com a Constituição. Mas eu prefiro colocar o artigo porque eu tô mostrando pro meu corretor que eu sei do que eu tô falando. Eu não tô só pegando alguma coisa aleatória. Por exemplo, lá na conclusão, no projeto de intervenção, muita gente coloca que o Estado deveria criar leis para resolver o problema. Mas às vezes já existe uma lei, só que ela não tá sendo fiscalizada, não tá sendo cumprida de fato. O cidadão vai lá e coloca para criar lei. Você percebe que não faz muito sentido, né? É bom que você saiba mais ou menos ali qual é o repertório que você está usando. Embora a herança da população negra seja de fundamental importância, o poder público é negligente no que se refere à proteção desse legado. Isso aqui é uma frase na ordem inversa. A ordem direta seria: o poder público é negligente no que se refere à proteção do legado africano,
embora a herança da população negra seja de fundamental importância. Por que eu coloco essa frase nessa ordem inversa? Porque para você gabaritar a competência 1, você precisa de uma frase escrita na ordem inversa para você demonstrar domínio do uso da língua portuguesa. Eu me acostumei a usar esse embora, ainda, que é uma oração subordinada concessiva, e que, se você inverte a ordem dela, não prejudica tanto o entendimento do texto. Tem algumas frases que, colocando na ordem inversa, perde um pouco a clareza. Eu acho que as concessivas não têm esse problema, então eu acho que elas são as melhores pra você fazer isso. Você já se acostuma a usar na sua argumentação, porque já é uma forma de apresentar o seu argumento, e ao mesmo tempo você tá ganhando ponto na C1. Então é mais um daqueles bizus pra você chegar ao 900 mais. Uma coisa, o efetivamente, ele é muito bom, porque você às vezes vai falar de coisas que o Estado faz, mas não tá fazendo direito. Então você coloca o efetivamente. E você usar ponto e vírgula pra separar orações é uma delícia. Pode usar vírgula? Pode. Mas ponto e vírgula fica bem melhor. Foi uma exemplificação que eu fiz. Eu falei, o Estado não tá protegendo o legado. Como? Ele tá tolerando isso, ele não tá cuidando disso. Eu já exemplifiquei o meu argumento. Pra completar, ainda coloquei, além disso, na base educacional não há aprofundamento. Ou seja, além disso, ainda coloquei mais um argumento, mais uma coisa. Ou seja, eu reforcei o meu argumento 2 vezes. Eu exemplifiquei e ainda apresentei mais uma coisa que não tá sendo cumprida que confirma o que eu tô falando. Isso aqui é uma argumentação bem feita. Modéstia à parte. Mas é assim que você tem que fazer. Só a exemplificação já tá bom. Mas se você tiver outra coisa que se conecta com o tema, coloca ali. Além disso, tal coisa também não tá acontecendo. No mesmo parágrafo. Sim, no mesmo parágrafo. Segundo parágrafo. Outro assim, a apatia social é um obstáculo para enfrentar o óbice da desvalorização da herança africana. Sob a ótica de Chopin? Não sei falar. A arte é o espelho da pátria. Muito obrigada, colega da minha sala que falou essa frase na semana do Enem, porque eu anotei no meu caderninho e eu consegui usar no dia. Eu não conheci essa frase, eu conheci na semana do Enem. Por conseguinte, é impossível formar uma sociedade justa e equânime sem valorizar o legado cultural. Nesse sentido, por não incentivar o debate sobre a ancestralidade negra, a sociedade está contribuindo para uma segregação lamentável no cenário brasileiro. O corpo social não dá voz aos negros devido ao racismo, impedindo a propagação dos conhecimentos da cultura africana, sejam as músicas de tradições, seja a história do povo. Ademais, os estereótipos como marginal e malandro diminuem a relevância das manifestações artísticas cujos autores são da periferia da favela, por exemplo, o que dificulta a luta dessas pessoas para colocar seus costumes, crenças e tradições em evidência. Mais um parágrafo em que eu falei um argumento, depois eu coloquei um ademais e ainda tem mais coisa. Se às vezes o seu primeiro argumento não tá bem explicado, você tem o segundo. É impossível formar uma sociedade justa sem valorizar o legado cultural. Mais uma vez, legado cultural, retomando o tema. Retome o tema o tempo todo. Falei da questão do debate, que no caso seria a omissão da sociedade. E falei também da questão do preconceito falado, que seriam esses estereótipos. Por fim, temos a conclusão. É fulcral, portanto, eu amo fulcral. Eu também amo esse portanto deslocado. Isso aqui dá uma riqueza pro seu texto. Pode copiar, eu deixo. Eu poderia ter falado, portanto é fulcral que sejam tomadas medidas. Mas eu falei, é fulcral, portanto, que sejam tomadas medidas. Você vê a diferença, você vê a diferença. É fulcral, portanto, que sejam tomadas medidas visando mitigar as entraves para a valorização da cultura africana no Brasil. Mais uma vez, retomando o tema, valorização da cultura africana no Brasil. Cabe ao Ministério da Comunicação, responsável pela divulgação de eventos e campanhas governamentais. Olha, mais uma coisa que eu gostava de fazer, detalhar o agente. Eu achava um pouco mais fácil, às vezes, do que detalhar a ação. E também colocava entre travessões. Mais um ponto aí para C1. Incentivar manifestações artísticas afro-brasileiras, como eventos musicais ou teatrais que contêm narrativas de crenças africanas, por meio do convite a artistas e atores negros, com o intuito de promover visibilidade ao importante legado que o contato entre culturas deixou para o Brasil. Agente, Ministério da Comunicação. Detalhamento, responsável pela divulgação de eventos e campanhas. Ação, incentivar manifestações artísticas afro-brasileiras. Aqui eu detalhei a ação também. Por meio de... com o intuito de... É muito bom também, para a sua C4 e para a sua C5, que você coloque esses marcadores, identificando, esse aqui é o meu modo meio, essa aqui é a minha finalidade. Isso facilita para o seu corretor quando ele mesmo for checando, colocou agente, ação e tal, porque ele já vai ver, por meio de, esse aqui é o meu modo meio, com o intuito de, a fim de que... essa aqui é a finalidade, já fica mais visível pro corretor. Enfim, essa redação foi 980, eu perdi ponto na C1, não sei se você notou ao longo do texto, mas eu escrevi afrodescendentes com hífen. Eu não acho que seja só isso, eu
Lendo agora de novo, eu notei algumas coisas que eu poderia ter escrito diferente, mas de qualquer forma, gente, 980 e 1000 são 20 pontos de diferença, que na sua média são 4 pontos, né? Então a minha média iria de 780, eu acho que foi a minha média. 780 para 784. Para um curso concorrido igual a medicina, faz a diferença. Mas como eu não tinha pretensão de entrar em nenhuma faculdade federal quando eu fiz, tava tranquilo também. Enfim, gente, essas foram as minhas redações. Eu espero que os meus comentários e as minhas dicas te ajudem a fazer uma redação melhor. Tá chegando um grande dia. Eu sei que muita gente é acostumada com o modelo pronto e que essa nova política da correção pegou muita gente desprevenida, mas não se preocupem. É só você seguir a estrutura. Tem que ter isso na introdução. Você escreve, depois você confere se colocou. Tem que ter isso na minha argumentação. Ah, apresentei o tema, apresentei o repertório, liguei o repertório com o argumento, apresentei o argumento, exemplifiquei o argumento, colocou tudo. Fica tranquilo. A minha proposta de intervenção tá com 5 coisas que precisa? Então, não se desespere. Procura bastante repertório, se você não tem. E uma dica para essa pesquisa de repertório final é que muita gente quer acertar o tema a todo custo. Você vai ver muitos professores de redação que vão falar, não, o tema vai ser com certeza esse. Ele quer vender o curso dele, gente. Deixa ele. Às vezes ele pode acertar. Mas não se contenta com isso. Ninguém, eu acho, acertou o tema do ano passado. Foi completamente inesperado. Então, o que você tem que fazer? Se prepare por eixo temático. Se você já escreveu muitas redações ao longo do ano, pega essas redações e vê quais repertórios eu usei em cada uma delas. Por quê? Se você escreveu uma redação sobre a inclusão de deficientes nas escolas, caso você escreva depois uma redação sobre a desvalorização do corpo docente, que é outro tema de educação, é bem diferente do primeiro. Mas, às vezes, o repertório de educação que você usou, como, por exemplo, aquela frase do Nelson Mandela, educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Essa frase você pode usar nessa redação do corpo docente também. Ou seja, muitos repertórios a gente recicla. A gente não inventa repertório para cada redação. Enquanto você está estudando, é claro que você vai fazer isso. Você vai fazer uma pesquisa do tema, vai procurar repertório, vai colocar ali na sua listinha. Mas chegando o grande dia, é bom que você já tenha alguns que você já tem costume de usar, que você já está habituado a usar. Por exemplo, vou pegar aqui o meu caderninho do ano passado. Tá bem acabado o bichinho. Mas aqui eu colocava... Eu fiz uma lista dos repertórios que eu gostava de usar aqui. Aqui tem, olha só, repertórios de filosofia. Aí eu marquei, com o marca-texto, os que eu achava que eram pertinentes. Faz essa lista pra você e separa assim, pra educação, pra ecologia, meio ambiente, pra trabalho, para inclusão de uma minoria, para arte e cultura. Tem vários eixos temáticos que você pode pesquisar. Eu usei o Como Eu Era Antes de Você, gente, e eu gabaritei a competência 2. Então, usa o que você tem. E confia em você mesmo, porque você é capaz de tirar 1000. E se não tirar 1000, vai tirar 960, vai tirar 980, o que já vai ser, com certeza, o suficiente para você entrar na faculdade dos seus sonhos. Esse foi o vídeo. Muito obrigada por assistir. Se você teve alguma dúvida, tem algum comentário, alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Deixa um like se você gostou também, para que eu possa trazer mais vídeos assim. E é isso. Tchau, tchau.